Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. O tema que vou abordar neste quarto seminário são os algoritmos materiais, chamados de algoritmos digitais. O meu esforço é fazer isso na perspectiva da mediatização. O algoritmo é uma forma de conhecimento essencial na vida de todas as espécies orgânicas, incluindo a espécie humana. Talvez não seja a forma de conhecimento da vida não orgânica. Partimos dessa percepção para a problematização dos algoritmos digitais. Na cultura, os algoritmos se confundem com as operações matemáticas, mas é importante considerar que são diversos, mesmo que eventualmente possam ser articulados com operações matemáticas. O exemplo mais simples é um conjunto de operações matemáticas como a soma, divisão, multiplicação, subtração, raízes e potenciação. As regras que sequencializam essas operações num problema concreto ou abstrato são essenciais para os resultados. Essas regras e sequências se constituem no algoritmo e não as operações matemáticas envolvidas. Ilustramos isso de forma estritamente didática. Fazer uma pizza. É fácil discernir as proporções matemáticas de quantidades, massas, tomates, queijo, temperos e operações, cortar o tomate, o queijo, ligar o forno, etc. E as regras de sua articulação. O seu modo básico é o modus ponens. Se, então. Exemplo, se deixo a pizza 2 horas no forno, então, certamente, ela ficará reduzida a cinzas. O exemplo não pode nos impedir de pensar os algoritmos também para as questões éticas. Se defendes a escravidão, então não és um democrata. E de felicidade. Tipo, se matas, então não fazes por amor. Regra do feminicídio. Mas em questões éticas e estéticas, é difícil definir o processo enquanto equações matemáticas. São analogias. Como analogias, os algoritmos têm diversos níveis de complexidade. Embora possamos afirmar que a espécie levou mais tempo para descobrir o algoritmo de fazer o fogo do que como calcular hoje a audiência potencial de um filme da Netflix. O algoritmo é uma lógica da natureza orgânica. O princípio básico dessas lógicas é a vida. A vida de um ser orgânico, entretanto, pode significar a morte do outro. A vida do corona, por exemplo, está sendo a morte de parte da espécie humana. Mas assim como a lógica algorítmica do corona não se reduz ao silogismo, a vida da espécie também não. A vida orgânica se adapta. A adaptação nasce da diferença entre inferência silogística e ambiente. Essa diferença requer a abdução, que vem em questões sucessivas. Se não tenho tomate, então como vou fazer uma pizza? O corona se adapta. Significa que há uma abdução da natureza antes da abdução da espécie humana. Se descobre agora adaptações regionais do corona, uma cepa, variações, descoberta na Amazônia. Isso coloca em questões as vacinas universais. A lógica da vida orgânica pode não ser a lógica da vida inorgânica. Dentro de 4 bilhões de anos, a Via Láctea vai entrar em fusão com Andrômeda. O que a Via Láctea está pensando em fazer com isso? E Andrômeda, a lógica da natureza não orgânica, aí se mostra de forma diferente. Sempre que há o algoritmo, a vida parece ficar mais fácil.
Se vamos viajar, temos um conjunto de operações a serem sequencializadas. Preparar roupas e apetrechos na mala, documentos necessários, passagens ou revisão do carro, traslados, hospedagem, segurança da moradia perante nossa ausência, etc. A ausência de um algoritmo que organize esse conjunto de operações, incluindo as específicas em seus detalhes, pode produzir situações cômicas, dramáticas ou trágicas. Pois bem, voltamos à pizza. Você tenta regular os diversos mercados econômicos, políticos e culturais com algoritmos digitais. Mas eles proliferam. É como se estivéssemos, de forma cada vez mais crescente, num rodízio de pizzas, em que dezenas de possibilidades nos são ofertadas de forma também crescente, um dia após o outro. Nós, os consumidores, receptores, iremos escolhendo conforme nossas preferências, inferências e regras de consumo. Sequencializamos os pedidos de pizza. Portanto, opera aí o algoritmo do consumidor, incluindo suas abduções. A cultura também nos informa sobre isso, mas há sempre diferenciações, especialmente se as ofertas do rodízio, mercados, são crescentemente diferenciadas. O princípio da incerteza aumenta. Os produtores de pizzas tentam regular isso, com pesquisas de consumo, preferências, etc. Mas não há um dado seguro de que consigam regular isso. Por analogia inversa, se o algoritmo da riqueza financeira tivesse sido descoberto, ninguém o ofereceria nos mercados. A perspectiva apresentada pode ser observada em dezenas de algoritmos materiais. Games, algoritmos do mercado financeiro, no campo da saúde, aprendizagem, etc. Exemplificamos isso com alguns fragmentos retirados de algoritmos disponíveis no mercado, que estamos investigando em texto publicado no site da Compós. Demonstramos também que as suas fontes estão na cultura da espécie e em formas silogísticas de abelhas, formigas, aranhas, bactérias, etc. Essas ocupam cada vez mais espaço na construção de algoritmos digitais. Partimos agora para as interfaces teóricas que adotamos como referência de hipóteses sobre os algoritmos. Esse tema é problematizado conforme revisão bibliográfica em curso, principalmente em perspectivas socioantropológicas. Na área da comunicação, se observam investigações que buscam articular lógica dos algoritmos com perspectivas de usos e apropriações sociais. O Facebook, por exemplo. Essas são as que mais se aproximam das hipóteses e questões da mediatização que abordamos aqui. Não acessamos a bibliografia da Ásia. Acreditamos que isso é importante, pois o debate sobre o tema e problema é planetário. O ponto de partida já foi antecipado. O conhecimento se consolida também em algoritmos e abduções. Os primeiros consolidam o amontante, o realizado. Os segundos, o ajusante. A hipótese de desenvolvimento é construída em interfaces feitas a partir de teorias herdadas no campo da comunicação. As teorias colocadas em interfaces são a semiótica, a teoria social e a mediatização. A interposição semiótica é essencial. O modus ponens, então, tem outras versões enquanto lógicas. Operações proposicionais em Piaget, por exemplo, mas escolhemos o silogismo em Peirce, pois esse nos permite relacionar lógica algorítmica e semiose. Essa interposição teórica em nossas inferências nos permite ver o que não é visto pelas outras abordagens. Essa interposição
vem nos convidando a refletir sobre a própria semiose a partir do que observamos enquanto algoritmos. Não há semiose em si. O deslocamento de sentido entre imaginário, real e simbólico, ou entre ícone, o índice e o simbólico, são acionados por processos energéticos, emocionais e cognitivos, que podem ser caracterizados como argumentos dedutivos, indutivos e abdutivos. Portanto, silogismos e abdução. Neste processo, a abdução não é uma inferência lógica. Pelo contrário, a abdução é o deslocamento do sentido para inferências analógicas e homológicas, a descoberta, com fontes em processos energéticos e emocionais, inclusive. Isso pode ou não ter manifestações discursivas. Os sentidos são interpretados, materializados e colocados em ações e interações a partir de silogismos e abduções. Tudo que acontece é passível de análise em lógicas silogísticas e abdutivas. Entretanto, a lógica silogística não é a única possibilidade de interpretação. Este é um espaço produtivo da abdução, a diversidade de lógicas sobre relações não descobertas pelo silogismo. As abordagens socioantropológicas, Marx, Bourdieu, teoria crítica, interacionismo, e do campo da psicologia, Piaget, Palo Alto, psicanálise, nos permitem considerar nessas relações entre algoritmos materializados em máquinas automáticas, algoritmos sociais e abduções, contextos de produção de diversas modalidades. Trata-se aqui de considerar as mediações econômicas, políticas e culturais e psicológicas nas lógicas argumentativas e na abdução, materializadas ou não em máquinas automáticas, mas também em seus usos e apropriações sociais. Ou seja, a semiose é, ao mesmo tempo, um processo universal e localizado. Essas correlações são especialmente produtivas quando questões de classe, classificações, cultura, emoções e cognição, incluindo suas patologias, se manifestam nas interações. Nesse sentido, os estudos sobre as interações são especialmente essenciais na perspectiva apresentada. É nas interações que as mediações se manifestam enquanto fenômeno. É nas interações que a espécie pode resolver seus dilemas, impasses, patologias e paradoxos. As interações podem ser também visitadas em perspectivas históricas. Para concluir, as inferências transversais. Materialização das experiências mentais sugere a perspectiva da mediatização que apresentamos, amplia a escala de existência do meio social realizado. O algoritmo digital, por exemplo, que fica desterritorializada, ao mesmo tempo que conecta em suas formas de diferenciação, inovação e integração social, através da produção, consumo e circulação deste meio. Mas não é apenas o meio em si que se desterritorializa. Parte dos algoritmos de sua produção é distribuída. Exemplo, Casa Gripen, da Suécia, cujos algoritmos de produção estão sendo compartilhados, em parte, com a Embraer. Se a produção não se desterritorializa, os meios ficam mágicos. Por exemplo, imagine-se alguém produzindo fogo numa tribo que não conhece o fogo. Essa magia é centro das relações de poder. O poder não se refere ao grande poder, mas especialmente aos micropoderes que o embasam. Neste processo de materialização da experiência mental, a materialização das formas de representação social do próprio algoritmo
agencia processos ampliados. Acentua-se aí a nossa capacidade de escritura e registro do processo, se instalando com isso a ampliação da escala de uso dessas regras, sempre que outros indivíduos da espécie estejam em busca de resultados idênticos ou aproximados. Exemplificando, fica muito evidente a força da escritura na vida dos algoritmos quando se pensa nas receitas que hoje estão disponíveis pelo mundo. O Google identifica 1.340.000 resultados para os termos receita de pizza. O algoritmo, quando materializado na forma de escritura, é, seguindo o argumento, central no processo de mimetização. O algoritmo fazer uma pizza pode ser usado enquanto meio de produção, portanto, em diversos territórios, se realizando em pizzas, meios de consumo. A circulação nos sugere, até mesmo para o meio pizza, que o consumo a reconstrói, em contextos sociais, naturais, ambientais, retroagindo pelas mediações culturais ou através de novas receitas, novos algoritmos, portanto. A infraestrutura do capitalismo é um modo de produção algorítmico maquínico. Esse processo histórico pode ser visitado a partir de Breton. O código binário é uma invenção de um filósofo, Bacon, século XVI. Os cartões perfurados foram criados entre 1728 e 1734 para automatizar a urdidura dos tecidos ornamentados. Em 1801, Jacquard utiliza cartões perfurados com codificações binárias para a regulação dos teares. Conforme Breton, em 1812, havia na França 11.000 teares desse tipo. Referenciado nisso, Babbage, amiga de Ada Lovelace, autora do conceito de algoritmo, conforme muitos historiadores, irá construir o moinho de números, baseado em cartões perfurados e programação binária. Finalizando, na circulação, o que vigora é a dedução. O maior exemplo é o mercado financeiro. Nenhum algoritmo de diagnóstico, prognóstico e prescrição oferece uma solução perante a incerteza. Portanto, na esfera da circulação, a cultura da espécie pode reabsorver os algoritmos num processo adaptativo. Ou, perante ele, morre. Isso realmente ocorre. O risco da morte financeira, política ou cultural. Nesse sentido, a perspectiva crítica tem o desafio, não só de fortalecimento da cultura abdutiva, mas também de desconstruir os usos sociais dos algoritmos que levam aos processos de morte individual e coletiva, pois nada assegura que a abdução individual e coletiva em si seja orientada pelo princípio da vida. Concluindo, para compreender o ambiente dos algoritmos digitais na perspectiva da circulação, é necessário entender as lógicas desses algoritmos materiais. B. Entender os usos e apropriações desses algoritmos, o que inclui a investigação enquanto recepção. Criticamente, analisar os valores incorporados nas lógicas dos algoritmos materiais e nas lógicas dos usos e apropriações sociais. Há vários estudos indicando que esses valores incorporados aos algoritmos materiais reproduzem diversas patologias sociais, racismo, machismo, homofobia, articulados ou não com os valores das organizações que os produzem. É necessário analisar o que a cultura, em suas abduções, faz com isso.